Então, vocês vão usar uma folha, certo? Nessa folha, vocês vão colocar, para essas questões comentadas, as respostas, e a gente, no final, vai ter o gabarito e uma pequena avaliação sobre as questões. Então, hoje nós vamos usar as questões de nível médio, que podem cair no espanhol, do Enem ou dos vestibulares. No provão, nós tivemos questões de nível fácil. Questões de nível fácil, que eram questões mais simples. Agora nós vamos ver questões de nível médio. As questões de nível médio, elas servem para medir a capacidade de vocês, medir o conhecimento de vocês no básico, certo? Então, é para o básico. Quando a gente fala questões de nível médio, é o básico. Tudo que vocês aprenderam do 6º ano até agora em espanhol, essas questões é que vão medir o tanto que vocês já progrediram. Por isso são chamadas questões de nível médio, é um nível intermediário. Está entre o fácil, que é o que qualquer pessoa com mínimo de conhecimento de espanhol consegue resolver, e de nível médio, elas estão entre o básico e o difícil. São aquelas questões que você tem que ter muito vocabulário, você tem que ter muito conhecimento, ou um conhecimento bem consistente para conseguir tirar uma boa qualificação. Então, dessas questões de nível médio, nós vamos ver a primeira delas. A primeira dessas questões é um fragmento de uma entrevista. Eu vou ler, claro que no Enem, vocês não vão ter tanto tempo assim para ler em português, para traduzir bem direitinho, mas se vocês aproveitarem o tempo que vocês têm, se vocês tentarem dividir, se vocês forem treinando em casa, vocês vão ver que vai ser bem simples a prova de espanhol do Enem ou de um vestibular, se vocês forem cronometrando o tempo de vocês. Então, o que é que eu gasto mais tempo? Eu gasto mais tempo traduzindo, eu gasto mais tempo tentando fazer um raciocínio lógico. Vocês têm que ter em mente isso. Com uma coisa, com outra, ver o que é que consome mais tempo de vocês. Então, aqui eu já vou dar o texto em português, para que a gente possa responder as questões. Então, no fragmento número 1, diz o seguinte: o verdadeiro pintor é aquele que é capaz de pintar cenas extraordinárias em meio a um deserto vazio. O verdadeiro pintor é aquele que é capaz de pintar pacientemente uma pera rodeada dos tumultos da história. E aí vem o enunciado da questão. Al decir eso, Dalí ressalta que el verdadero pintor, ao dizer isso, Dalí, um grande artista espanhol, ele ressalta que o verdadeiro pintor, letra A, sabe inventar um mundo, não importa onde, pintando suas flores e seus frutos. Letra B, necessita viver no deserto ou ocupar-se dos movimentos da história. Letra C, vive pacientemente no ambiente em que ele toca viver, ainda que prefira pintar a natureza morta. Letra D, se concentra em sua arte sem prender-se ao que lhe rodeia. Letra E, não pode afastar-se de sua história e do mundo para que sua arte seja extraordinária. Um minutinho para que vocês pensem a questão e que coloquem numa folhinha de papel a opção que vocês acham ser a opção correta. Número 2. O quarto parágrafo que se omitiu no texto, que é um texto que vocês vão ver logo após a gente responder essa questão aqui, para poder ler com lógica, nós vamos precisar ordenar a sequência que está em forma desordenada. Então, é comum, pessoal, que nos vestibulares ou nas provas de Enem,
apareçam textos ou parágrafos de forma desordenada. E vocês têm que colocar eles na ordem. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer, quando vocês encontram uma questão desse tipo, lê o texto, coloca o que vocês acham logo que é a primeira parte e o que vocês acham que é a última parte. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer, é ler e colocar, não, eu acho que isso aqui é o primeiro pedaço do texto e eu acho que isso aqui é o último. Então, coloca lá, número tal e número tal. E no meio dos dois, vocês colocam o restante. Isso aí facilita muito, certo? Se vocês colocam o primeiro pedaço que vocês acham, eu acho que o número 2 é o primeiro pedaço. Então, eu coloco lá o número 2, eu acho que o número 1 é o último pedaço. Coloca lá o número 1 e entre os dois números, vocês colocam o restante. Então, eu vou ler cada número para que vocês tenham tempo de fazer a organização que vocês acham. Se vocês preferirem ir fazendo essa organização enquanto eu estou lendo, é bom também. Número 1. Neste sentido, a primeira atleta olímpica foi Cínisca, irmã do rei Ageslau, de Esparta, quem não pôde ter melhor débito. Ganhou a carreira de carros, a corrida de carros, puxados por 4 cavalos. Número 2. Todos os gregos que eram cidadãos livres e se não tinham cometido nenhum crime, tinham o direito de participar dos Jogos Olímpicos. As mulheres, no entanto, não podiam competir nem sequer como espectadoras, já que os Jogos eram privilégio sagrado dos homens. Número 3. Depois de muitas perseguições, a mulher pôde finalmente aceder às instalações esportivas e ser autorizada como participante em provas mistas. Número 4. No princípio, o veto era por razões de pudor, já que se pretendia impedir que as mulheres contemplassem o corpo nu dos atletas, os quais estavam obrigados a competir sem nenhuma roupa. Número 5. Com o tempo, os usos e costumes se foram relaxando e se suprimiu esse requisito. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, organizar o texto. Pegar o que eu acho que é número 1, o que é que vem no começo, e o que vem no final. E entre os dois eu coloco os outros números. 1 minuto para a gente tentar colocar em ordem. Então, na folhinha de papel, vocês tentam colocar em ordem. Vejam, pessoal, tem como a gente saber quem é o primeiro e quem é o último dessa lista aí. Lembrem que o primeiro pedaço de um parágrafo, ele sempre traz, o primeiro pedaço de um texto, ele sempre resume o que o texto quer dizer. Então, tem um desses números aí que está resumindo o texto todinho. Está falando sobre homens e sobre mulheres, falando que o jogo era permitido para homens e não para mulheres, os Jogos Olímpicos. Então, esse pedaço aí, ele provavelmente é o número 1, porque ele está resumindo todo. E, por último, é a chave que conclui todo o parágrafo. Então, vocês viram que os números aí, eles estão falando de mulheres, depois de muita perseguição, falam por que eram proibidas de ir, falam que esses costumes eles foram caindo, e, por último, geralmente, eles sempre dão um exemplo. Então, procurem quem é o exemplo que está dando aí, que provavelmente é o último. Tem um exemplo aí de uma mulher que foi permitida nos Jogos Olímpicos. Então, entre o primeiro, que é o que resume tudo, e o último, que é um exemplo, lembrem que cada parágrafo de um texto, é bom que, de uma redação, de um texto, é bom que ele tenha um exemplo. Então, por último, aí é um exemplo. O número 2, a segunda parte, ela geralmente tenta explicar o porquê. Então, se o primeiro pedaço ele vai dizer o que é que está acontecendo ali, as mulheres não podiam participar, os jogos eram só para homens, o segundo vai explicar, elas não podiam participar por quê? Por causa disso, disso, disso. O terceiro pedaço, ele vai falar sobre
como é que começou a acabar essa discriminação contra as mulheres nos Jogos Olímpicos. Quando começou? Certo? Vai falar de que quando começou. O quarto pedaço vai falar do que aconteceu para começar a cair, certo? Esse veto contra as mulheres nos Jogos Olímpicos. Então, o primeiro pedaço, ele vai resumir o parágrafo. O segundo, ele vai explicar o porquê. O terceiro, ele vai falar como foi que começou a cair esse costume. O quarto, ele vai falar da forma como foi caindo esse costume e quando foi que as mulheres começaram a ser aceitas. E o último, ele dá um exemplo de uma mulher. Então, passando aqui, vocês já devem com certeza ter colocado a sequência que vocês acham que é. Confiram aí a sequência que vocês colocaram com uma dessas 5 sequências que tem aí. A primeira, 2, 4, 5, 3, 1. A letra B, 4, 5, 3, 1, 2. A letra C, 5, 3, 1, 2, 4. A letra D, 3, 4, 5, 2, 1. E a letra E, 1, 2, 4, 3, 5. Então, se a sequência que vocês fizeram ela foi igual a uma dessas ou muito parecida com uma dessas, vocês colocam aí entre parênteses a letra que corresponde a isso. Se é a letra A, se é a letra B, se é a letra C, se é a letra D ou se é a letra E. Dá uma olhadinha aí nessas opções que vocês vão ter e marquem, coloquem aí na folhinha a opção que é igual a que vocês encontraram ou que parece muito com a que vocês encontraram. Para as 3 últimas questões, que é a questão 3, 4 e 5, a gente tem um texto, que é o texto de onde esse parágrafo aí ele foi retirado. Então, prestem atenção na leitura do texto, eu vou fazer a leitura desse texto em português. Se vocês quiserem ir acompanhando aí pela tela em espanhol, eu vou fazendo a leitura dele em português. História dos antigos Jogos Olímpicos. A primeira prova documental da celebração dos Jogos Olímpicos data do ano 776 a.C., na localidade grega Olímpia, na península mediterrânea do Peloponeso. Ao parecer, a ideia original partiu de um homem chamado Orsilos. Se bem começaram a celebrar-se por iniciativa do rei Ifitos de Élida, depois de que estes chegaram a um acordo com seus rivais, Licurgos, rei de Esparta, e Clístenes, rei de Pisa, para garantir a paz durante o evento. Segundo conta a tradição, o texto do tratado foi escrito em um disco de pedra e guardado no templo de Hera. Como a maioria dos atos gregos, os Jogos Olímpicos estavam muito bem organizados, pois se sabe que uns meses antes de que eles começassem, se enviavam mensageiros oficiais através da Grécia para anunciar a data exata do evento por todas as vilas e cidades. Igual que na atualidade, também existia uma seleção prévia de atletas, eleitos por juízes locais. Seria tipo a nossa Copa do Mundo ou os nossos Jogos Olímpicos, pessoal, aqui no Brasil. Tem uma equipe que escolhe os melhores jogadores e envia os melhores competidores para as Olimpíadas ou para a Copa do Mundo. Entre os séculos 7 e 5 a.C., essa manifestação esportiva foi se consolidando e para o ano 472 já contava entre seus participantes com cidadãos das zonas circundantes da Élida, que no caso eram as Arcádia, Lacônia, Argólida, Acaia e Mesênia, e na época clássica, os jogos duravam já 5 dias, e os ganhadores das provas se consideravam como heróis
por sua própria cidade, ou seja, quem ganhava as provas nos Jogos Olímpicos era considerado nas cidades de onde vinham heróis, né? Tanto que, ao invés de receber medalhas, na época, eles recebiam coroas com folha de louro, né? Tipo aquelas coroas que a gente vê naqueles filmes da Roma Antiga, né? Os imperadores usando. O ressurgir olímpico se iniciou em 1896, quando se levaram a cabo os primeiros Jogos Olímpicos em Atenas, na Grécia, com participação de 245 atletas de 13 países. Desde aí vocês descartem esse 3 e esse site. Desde então, o número de atletas, países representados e a variedade dos esportes foi se incrementando. Até mais de 10 mil atletas de 199 países participantes dos Jogos do ano 2000 em Sydney, Austrália. Então, chegou até esse número, 10 mil atletas de 199 países diferentes no ano 2000 em Sydney, na Austrália. O grande precursor e fundador da era moderna dos Jogos Olímpicos foi Pierre de Freddy, barão de Coubertin, quem formou o Comitê Olímpico Internacional em 1894, em Paris. Então, sempre quando a gente vai ler esses textos no Enem ou no vestibular, a gente observa bem datas, números e lugares. Sempre que vocês forem fazer o Enem ou o vestibular, vocês observem bem nas provas de espanhol ou de inglês, datas, números e lugares. Foi nada menos que um impulsionador da reimplantação da tradição olímpica e, ademais, realizou numerosos aportes ao cerimonial olímpico, como o translado da tocha olímpica e a criação da bandeira com 5 anéis entrelaçados. Texto de Juan Rodrigues Lopes, História do Esporte, ano 2000. Então, prestando atenção nesse texto, observando esses números, esses lugares, essas datas, as próximas questões serão: questão 3. Segundo o texto, a era moderna dos Jogos Olímpicos, ou seja, quando tudo começa de novo, quando recomeçam os Jogos Olímpicos, se inicia em letra A, Paris, em 1894, letra B, Paris, em 1896, letra C, Atenas, em 1894, letra D, Atenas, em 1896, letra E, Genebra, em 1894. Um minutinho para vocês responderem isso aí. Então, a priori, pessoal, na número 3, a gente já pode descartar a letra E, porque se a gente observar, a letra E, a palavra Genebra, a cidade de Genebra, não aparece no texto. Então, vocês ficam com 4 opções. Paris e Atenas são citadas, só que uma delas foi o lugar onde recomeçaram as Olimpíadas e a outra foi onde foi fundado o Comitê Olímpico. Então, são 2 anos de diferença. Tem 2 anos de diferença de um para o outro. Próxima questão. Número 4. O barão de Coubertin, Pierre de Freddy, foi o responsável por, letra A, reimplantar os antigos jogos que se realizavam em Atenas. Letra B, seguiu as normas anteriores sem nenhuma modificação relevante. Letra C, reformular todas as modalidades de esportes que existiam naquela época. Letra D, fazer uma série de modificações ao cerimonial dos Jogos da Era Moderna. Letra E, criação da bandeira olímpica com o brasão do Comitê Olímpico Internacional. Um minutinho para vocês responderem. Então, a gente falou sobre o barão de Coubertin, Pierre de Freddy, certo? Cuidado, que aí no texto tem uma questão aí que poderíamos dizer, uma questão que vocês têm que ter atenção, tem uma opção aí que vocês têm que ter atenção, porque pode ser uma pegadinha.
Número 5. No primeiro parágrafo do texto, né, o que é que ele faz? O que é que ele diz? Letra A. Ele estuda as instituições políticas da Grécia. Letra B. Nos revela a unidade política do povo grego. Letra C. Nos dá uma ideia de como competiam os atletas. Letra D. Nos informam sobre a origem dos Jogos Olímpicos. Letra E. Analisa o significado que os Jogos Olímpicos tinham para o povo grego. Um minutinho para vocês responderem. Ele está perguntando sobre o que é que fala o primeiro parágrafo do texto. Então, vamos lá. O gabarito, pessoal, confiram aí na folhinha de vocês. Número 1, letra D de dado. Número 2, letra A de amor. Número 3, letra D de dado. Número 4, letra A de amor. E número 5, letra D de dado. Certo? Então, para o pessoal que vai assistir essa aula gravada, vocês revisem depois essas questões. Vou deixar aí gravado, vocês podem revisar essas questões. E me despeço de vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.